Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Por favor, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Chega lá pertinho dele, pertinho dela, se apresenta, compartilhe o seu exemplar da Escritura e abençoa o seu vizinho, a sua vizinha. Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13, a história de Mateus, o transformado. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém. Aleluia. Mateus foi um evangelista. E juntamente com João, Marcos e Lucas, colocou no papel as coisas que Jesus fez e falou. Mateus, como autor deste evangelho, estava preocupado em registrar todos os milagres efetuados por Cristo, mas aqui nesta página ele registra o milagre da sua própria conversão, da sua própria transformação. Mateus estava escrevendo a biografia de Jesus, mas quando chegou nessa página, a biografia se transformou numa autobiografia. E eu fico imaginando, meus irmãos e minhas irmãs, que talvez as lágrimas tenham caído, e lágrimas se misturaram com a tinta sobre aquela página, quando Mateus recordava e escrevia a história da sua própria conversão, da sua própria transformação. Mateus foi um homem que precisava ser transformado, que quis ser transformado e que acabou sendo transformado. Se nós fôssemos resumir evangelho em uma única palavra, a palavra seria transformação. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos e irmãs, qual era a situação de Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Ou, como diziam os romanos, um publicane. Um publicano. Os cobradores de impostos ou publicanos ocupavam um lugar muito importante dentro da engrenagem dominadora do Império Romano. O Império selecionava, em meio aos povos dominados, pessoas daqueles mesmos povos. Quase sempre os desajustados, os esquecidos, os renegados, e lhes davam um papel de importância e autoridade. Eles se tornavam aqueles que cobravam das pessoas as suas dívidas, que arrancavam o dinheiro das pessoas do seu próprio povo para entregar o dinheiro aos odiados opressores romanos. E Mateus era uma dessas pessoas. E todos os publicanos,
Todos os cobradores de impostos eram mal vistos em Israel. Um publicano era considerado impuro, era considerado um traidor e era considerado um ladrão. Não era o tipo de gente com que você gostaria de se associar. Os publicanos eram considerados impuros porque eles tinham contato com os romanos. E os romanos eram impuros, eles não observavam os rituais da purificação judaica. Se você encostasse num gentio, entrasse na casa de um gentio, comesse com um gentio, você ficaria cerimonialmente impuro. E por isso os publicanos eram considerados impuros, e você não gostaria de sequer esbarrar em um deles para não se tornar cerimonialmente impuro também. Além disso, os publicanos eram odiados porque eram considerados traidores. Não apenas impuros, mas traidores, porque serviam aos romanos em prejuízo da sua própria gente, do seu próprio povo. Mas os publicanos, para piorar, também eram considerados ladrões, porque muitos, ao ocupar essa função, cobravam mais do que o que era certo e embolsavam a diferença. Não importa muito se você fizesse isso ou não. Se você fosse um cobrador de impostos, essa má fama recairia sobre você. Então essa era, meus irmãos e minhas irmãs, a situação de Mateus. O que Mateus tinha? Mateus tinha dinheiro, porque aquela profissão era bem paga. Mateus tinha dinheiro, mas ele não tinha mais nada. Ele só tinha dinheiro. Não tinha amigos, não tinha esperança, não tinha paz. As pessoas hoje em dia parece que estão cometendo o mesmo erro que Mateus vinha cometendo, achando que a vida se resume às coisas materiais. Mas você pode ter dinheiro e não ter mais nada, e ser assim uma pessoa pobre. Há uma história sobre uma menina que, quando ia para a escola, sempre ia muito feliz, porque o caminho para a escola era muito bonito. Borboletas, passarinhos, flores, árvores, o caminho era muito bonito. A garota sentia-se feliz ao ir e voltar da escola, porque o cenário era deslumbrante. Mas um dia, quando ia para a escola, ela olhou para o chão e encontrou uma moedinha de R$1. Ela ficou muito feliz. Na hora do recreio, comprou um picolé. E ela pensou consigo mesma: se eu continuar prestando atenção no chão, o que será mais que eu não posso encontrar nesta vida? E o mês inteiro, quando ela ia para a escola e quando ela voltava para a escola, ela olhava para o chão. Depois de um mês, ela esvaziou os bolsos para contar os seus tesouros, o que ela tinha achado. Um chiclete mastigado, um clipe de papel, um elástico, uma borrachinha de juntar dinheiro. Essas coisas sem valor. E aí ela pensou: eu passei um mês inteiro olhando para o chão, não tive nada, mas eu perdi as borboletas, as flores, os passarinhos, as árvores, a beleza à minha volta e a alegria. Esse era Mateus. Mateus era um homem que andava de cabeça baixa, cujo coração estava nos bens materiais, mas ele só tinha isso. Ele era um pobre, ele era um necessitado, ele era alguém que precisava de transformação. E um dia, ele encontrou Jesus, ou para ser mais verdadeiro, Jesus o encontrou. E Mateus registrou ele mesmo no seu evangelho este dia. Partindo Jesus dali, escreveu Mateus, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus.
Jesus viu Mateus, e até aí não é surpresa, porque todo mundo via Mateus. Irmãos, tem gente que peca escondido, mas Mateus pecava em público. Ele era um pecador público, notório. Não era difícil ver Mateus, a banquinha dele estava ali, bem no meio da rua, onde ele podia cobrar os impostos. Todo mundo via Mateus. Então até aí não há nenhuma surpresa, nada extraordinário. Jesus viu Mateus, todo mundo via Mateus. A questão é como Jesus viu Mateus. Porque Mateus era mal visto, mas não foi dessa maneira que Jesus o viu. Jesus olhou para Mateus e o enxergou. Viu as suas dores, a sua solidão, as suas culpas, o seu arrependimento, as suas vergonhas, os seus remorsos, as suas tristezas, as suas frustrações. Jesus enxergou Mateus como Mateus era, mas olha só, ele também enxergou Mateus como Mateus poderia ser. E quando Jesus olhou para Mateus, disse a Mateus apenas uma palavra: segue-me. Essa palavra lá no grego é a palavra akoluitei, que significa literalmente ligue-se a mim. Siga-me. Liga-se a mim, assim como a sombra segue o corpo porque está ligada a ela. Foi isso que Jesus disse para Mateus: Mateus, siga-me. E a Bíblia diz que Mateus, deixando tudo, o seguiu. Você consegue imaginar isso? Tudo aquilo que era tão importante para ele, tudo aquilo no qual ele depositava a sua esperança e a sua segurança, tudo aquilo pelo que ele brigava contra Deus e o mundo, agora era nada. Mateus se levantou e seguiu Cristo. As moedas ficaram ali sobre a mesa. Os recibos, os papéis, os documentos, os saquinhos de dinheiro ficaram ali sobre a mesa. Mateus deixou tudo. Olha para mim, presta atenção. Você deixaria tudo para seguir Jesus? Responda com sinceridade. Você deixaria tudo para seguir Jesus? Eu conheço pessoas que têm dificuldade. Elas falam assim: pastor, eu até gostaria de ser um crente, mas eu sou muito fraco. Aí eu sou apegado às coisas materiais e eu fico com dó daquilo que eu vou ter que abrir mão. Mateus não ficou com este dó, porque Mateus viu que o que ele tinha a ganhar era muito mais do que aquilo que ele tinha a perder. Mateus deixou tudo, absolutamente tudo, coisas pelas quais os homens brigariam, coisas pelas quais os homens matariam, coisas com as quais os homens sonhariam. Mateus deixou tudo e deixou com alegria, porque o que ele encontrou foi muito melhor. Eu quero fazer uma pergunta a você: como se tira o osso de um cachorro? As irmãs sabem? Imagina que é um pitbull, mas aquele bombado, sarado, grandão, bravo, babando, olho vermelho, e ele está lá roendo um osso. E você tem que tirar o osso da boca do cachorro. E quando você chega perto, ele faz... Como tirar o osso da boca de um cachorro? É fácil. Molezinha, todo mundo consegue. Sabe como tirar o osso da boca de um cachorro? Mostra um bife para ele. Eu garanto que ele deixa o osso de lado e voa no bife. É fácil. Olha para mim, presta atenção. Foi assim com Mateus. Foi assim com Mateus. Ele viu que aquilo que ele tinha era nada perto do que Cristo podia oferecer. Você precisa ser transformado, e aquilo que você tem, e que às vezes você tem medo de perder, é nada, perto do que o Filho de Deus tem para oferecer para você.
E Mateus ficou tão feliz que a Bíblia diz que ele deu uma festa. Olha só, o cara que não tinha amigos, o cara que só pensava em ganhar dinheiro, agora está gastando dinheiro. Acho que foi o último salário de Mateus, porque ele não foi mais cobrador de impostos, ele passou a seguir a Cristo. Então o restinho de dinheiro que ele tinha, ele deu uma festa, ele deu um banquete. E quem estava lá no banquete com Mateus? Os pecadores, os publicanos, que talvez fossem as únicas pessoas que ele conhecia para poder convidar. Ou talvez, o mais provável, eram as únicas pessoas que aceitariam o convite dele para ir na casa dele, para entrar debaixo do seu teto, para estar na sua casa. Porque Mateus agora estava com uma grande alegria, e a alegria não cabia nele, você entende isso? O homem que não tinha amigos, o homem que vivia solitário, o homem que vivia triste, o homem que vivia de cabeça baixa, agora estava indo às casas, espalhando convites, batendo nas portas, chamando pessoas, porque a alegria não cabia em si. Alguém já disse que evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou comida. E é mais ou menos isso. Mateus havia sido alcançado, e agora ele queria alcançar. Mateus havia sido abençoado, e agora ele queria abençoar. Mateus vivia em função de si mesmo, agora ele queria viver em função de Cristo e de Deus e das pessoas. E o amor transbordava da sua alma, transbordava do seu coração. E agora havia uma festa na casa de Mateus. E é muito bonita essa festa, porque a palavra do Senhor nos diz que, estando ele à mesa, em casa, eis que se chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Que mistura improvável, que festa mais doida, que banquete maluco, meus irmãos e minhas irmãs. Ali está a mesa, e assentados à mesa estão as prostitutas, os cobradores de imposto, os homens de má reputação, Jesus de Nazaré, os apóstolos. Que mistura doida, porque é isso que Jesus faz. Ele vai aonde precisam dele, onde necessitam do seu amor. A palavra do Senhor nos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali então agora aquela festa demonstrava isso, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. E isso deixou todo mundo feliz. Quer dizer, quase todo mundo. Porque alguns homens não gostaram, está escrito aí na Bíblia. Mateus lembra disso, ele escreve nas suas memórias, ele registra no seu evangelho. Porque chegaram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os líderes religiosos. Eles estavam espalhados por todo o território de Israel e além das fronteiras de Israel. A palavra fariseu significa separado. Era uma palavra que os fariseus usavam para eles mesmos. Olha, eu sou fariseu, era um título que os fariseus empregavam para si mesmos. Eu sou um fariseu, eu sou separado. Mas Jesus Cristo usava para ele um título diferente. O título que Jesus Cristo usava para ele era Emanuel, que significa Deus conosco. Que contraste! Os fariseus eram os separados, Cristo era o misturado. Era o ajuntado. Era aquele que se aproximava, era aquele que vinha, era aquele que se aproximava, era aquele que abraçava, acolhia, fazia milagre, restaurava. E quando Jesus começou a ouvir as críticas dos fariseus, olha, se o seu mestre é um enviado de Deus, como é que ele pode estar comendo à mesma mesa com publicanos e pecadores? Jesus repreendeu os líderes religiosos. E ele disse o seguinte: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Jesus é o médico que nos cura. É o Salvador que nos justifica. Jesus é aquele que nos restaura, que nos transforma, que faz de nós novas criaturas pelo seu poder, bondade, pela autoridade do seu nome. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra tão maravilhosa, misericórdia. Cristo disse que Deus quer usar de misericórdia para conosco. Um homem muito consagrado estava no seu leito de morte, e todos sabiam que ele tinha sido um crente fiel a vida toda. Agora ele estava no leito de morte, e um amigo foi visitá-lo e disse: olha, eu espero que você, então, chegando no céu, você receba das mãos de Deus a recompensa por tudo que você fez para Ele nessa vida. E aquele crente na cama balançou a cabeça e disse: não, não, não. Eu não vou receber recompensa, eu vou receber misericórdia. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A Mateus, aos seus companheiros de trabalho, vizinhos e conhecidos que quisessem tomar a mesma decisão que ele tomou, aos apóstolos que andavam com Jesus e que espalharam a sua palavra depois que ele voltou ao céu, e a você e a mim, porque Jesus disse que ele veio chamar. Você reparou nisso? Ele está terminando aqui o versinho dizendo isso: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Jesus disse: eu vim chamar. Essa palavra chamar, lá no grego, é a palavra kaleo, que é a mesma palavra usada para convidar para uma festa. Que extraordinário! Jesus veio ao mundo para convidar as pessoas para uma festa. E adivinha só, o seu nome está na lista. A vida é eterna para você, amém? A vida abundante para você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele não veio chamar justos, mas pecadores. Essa é a história. E que lições essa história nos ensina? Pelo menos 3. A primeira lição: todos precisam ser transformados. Mateus tinha essa consciência de que ele precisava mudar de vida, mudar de caminho, mudar de coração. Queridos, há uma mentira sendo espalhada hoje, inclusive em muitas igrejas evangélicas. Há uma mentira sendo contada nos dias de hoje que as pessoas não precisam ser transformadas, que as pessoas não precisam mudar. Que as pessoas podem ir na igreja e prestar ali um ritual religioso, mas elas não precisam abandonar os seus pecados, elas não precisam deixar aquilo que desagrada a Deus, elas podem continuar fazendo exatamente as coisas que elas fazem e vivendo como elas vivem. Não é assim. A Bíblia diz que quando Mateus se dispôs a seguir Jesus, deixou tudo. E eu quero dizer a você essa noite, em nome de Jesus, você precisa ser transformado. Pastor, eu não sou um crente. Eu não entreguei o meu coração a Jesus. Você precisa ser transformado. Pastor, eu já sou crente. Estou lá na igreja. Você precisa ser transformado. Porque é isso que Deus faz. Quando a gente deixa, Ele faz de nós pessoas novas, pessoas melhores, pessoas diferentes. A segunda lição que a gente extrai dessa história é que todos podem ser transformados. Esse era o erro dos fariseus. Os fariseus acreditavam que algumas pessoas estavam fora do alcance da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus. Os fariseus olhavam para certas pessoas, e Mateus entre elas, e diziam: olha, esse foi tão longe, esse se afastou tanto de Deus, esse mergulhou tanto no pecado que ele é um caso perdido, Deus desistiu dele, virou as costas. Esta é outra mentira. E se você acreditou nisso em algum momento da sua vida, eu quero dizer a você em nome de Jesus, e isso não é verdade. Todos podem ser transformados. E isso inclui você.
A terceira lição, talvez a mais importante: só Jesus Cristo transforma. Todos precisam ser transformados, todos podem ser transformados, mas só Jesus transforma. Há uma frase que diz: Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas Jesus transforma, porque Ele muda de dentro para fora. Ele não faz apenas uma reforma estética, uma mudança exterior. A mudança que Cristo opera é de dentro para fora. E foi o que aconteceu na vida de Mateus. Irmãos, que transformação! Mateus registrava as dívidas das pessoas, passou a registrar os milagres e os ensinos de Cristo. Mateus tinha o nome dele na folha de pagamento dos romanos, agora ele tinha o nome dele escrito no livro da vida, no céu. Mateus vivia com o nome arrastado na lama. Se você vivesse em Cafarnaum, 2000 anos atrás, você não colocaria num filho seu o nome de Mateus. Por que que não? Por causa daquele Mateus. Nenhuma mãe de Cafarnaum ia querer dar o nome de Mateus para o seu filho, por causa daquele Mateus lá. Mas hoje, quantas mães dão a seus filhos o nome de Mateus, por causa do mesmo Mateus? Mateus passou da desonra, do vexame, para a honra e a nobreza. Mateus passou da solidão para a companhia, da tristeza para a alegria. Mateus recebeu de Deus vida abundante na terra e vida eterna no céu. Que mudança! Que mudança! Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo quer transformar a sua vida. O mesmo Jesus que enxergou Mateus, enxerga você. O mesmo Jesus que reparou em Mateus, repara em você. E Ele quer estender as mãos para transformar você de dentro para fora. Transformar a sua história, a sua herança, o seu legado, o seu futuro. O importante de uma história, preste atenção nisso. O importante de uma história não é como ela começa, é como ela termina. A história de Mateus começou muito mal, mas terminou muito bem. Talvez você esteja pensando assim: eu caí, eu tropecei, eu falhei, eu pequei. O meu nome foi arrastado na lama, como foi o nome de Mateus. Eu decepcionei a Deus e a mim mesmo e as pessoas que me amam. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus pode transformar você, Deus pode transformar a sua história. Creia, Deus pode transformar o seu casamento, Deus pode transformar a sua família, Deus pode transformar a sua jornada. Ele já fez isso tantas vezes e com tantas pessoas. E com você não será diferente, porque Ele morreu por você, ressuscitou por você e quer voltar para você.